maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita é a sua divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br, a emissora do bem na internet. 24 horas ligadas em você. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. De agora entra no ar Fonte Viva de Luz, programa espírita, doutrina codificada por Allan Kardec, com comentários do Evangelho de Jesus, livro dos Espíritos e obras complementares e mais notícias do movimento espírita em Uberlândia, Brasil e no mundo. Nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.
Olá, ouvinte do programa Fonte Viva de Luz. Essa semana o nosso programa é especial. Nós que estamos comemorando 1 ano de Rádio Fraternidade, aproveitamos o mês de janeiro e fomos conhecer um pouco do trabalho que é realizado em Sacramento, na cidade de Sacramento, aqui no estado de Minas Gerais. Nós gostaríamos de convidar vocês a poder passear aqui nessa cidade, conhecer o trabalho espírita que aqui existe. Nós estivemos participando de um culto fundado em 1904 pelo senhor Eurípides Barçanufo. E confessamos a vocês que é fantástico. Todos os dias, 9 horas da manhã, de domingo a domingo, não tem feriado, o estudo do Evangelho de Jesus. Nós entrevistamos a dona Eigorina Cunha, logo após o culto, dona Eigorina, que é sobrinha de Eurípides. E nesse nosso bate-papo você vai se surpreender com muitas coisas. Aproveitem, ouçam, escutem um pouco do relato dessa nossa irmã sobre o trabalho, sobre a sua experiência de vida e também sobre o seu Eurípides Barçanufo. Bom, na Rádio Fraternidade, o programa Fonte Viva de Luz está aqui na cidade de Sacramento, terra do senhor Eurípides Barçanufo. Nós estamos na Chácara Triângulo. Tivemos a oportunidade hoje de acompanhar esse lindo culto que é realizado aqui há bastante tempo. E quem vai conversar com a gente para falar um pouquinho da história desse trabalho, os livros, é a tia Eigorina, Eigorina Cunha. Tudo bem? Tudo bom, Eigorina? Tudo jóia? Que Jesus te abençoe e obrigado por estar com a gente aqui na Rádio Fraternidade, viu? Nós é que agradecemos, Rubens. Olha, nós estamos... Muito amor, a sua visita, Tânia. Então, dona Eigorina, eu estava aqui acompanhando e vendo a senhora falar. O culto tem muito tempo, né? Esse culto é feito aqui. Ô, Rubens, o tio Eurípides fundou esse culto em 1904. 9 horas... Todos os dias ele reunia com toda a equipe dele para fazer o culto. É das 9 às 10. E esse 1904? Após o desencarne dele, a vozinha Meca, em 1952, a vozinha estava na cadeirinha dele fazendo o culto. Depois, a vovó desencarna. Estava na casa da tia Dalides, lá no casarão, tudo foi fechado, a tia Dalides mudou, e logo no outro dia a mamãe fazendo o culto aqui na chácara. Olha, que legal. Até hoje. Olha, como chamava sua mãe, seu pai, eles abraçaram então esse trabalho. Nossa, papai e mamãe são primos. Olha que legal, hein? E mamãe no outro dia fazendo o culto do tio Eurípides. E continua. Nós temos 105, né? Porque 1904 faz. Isso, isso então, olha. E ininterrupto, não tem férias, não tem feriado, não tem nada disso. Aqui na nossa Sacramento, no Recanto da Prece e tudo, nós nunca tiramos férias. Nós temos trabalho aí, temos trabalho com recém-nascido, os enxovaizinhos. Eu sofria paralisia infantil, eu tinha 1 ano e meio. Quando eu sofria paralisia, aí eu não andava mais, depois eu fiquei imobilizada. E a mamãe é irmã de tio Eurípides. Olha que legal. Ela trabalhou com ele 12 anos. Olha que legal. E tio Eurípides desencarnou. E a mamãe ficou, né, com o papai no trabalho dele e tudo. E como nós tivemos essa prova de sofrer a paralisia infantil, o doutor Bezerra, nós devemos muito ele. Aí na força da mente, quer ver? Dá licença um pouquinho. Abre aqui, ó. A força da mente, você quer ver? Olha o carinho do doutor Bezerra conosco. A mamãe trabalhou com o tio Eurípides 12 anos, né? Após o desencarne de tio Eurípides, ela permaneceu, tanto trabalhando com muita dedicação, ela e o papai.
E eu te falei que eu sofria paralisia, Isso, né? Pequeno. Depois, quando eu estava com 20 e poucos anos, o doutor Bezerra falou para a mamãe que eu preciso fazer uma cirurgia para poder eu andar, não é? E ele ajudou em toda essa cirurgia, o médico me operou, o doutor Fernando Bonfim Pontes. Quando eu saí do gesso, eu vim para casa, eu vim imobilizada, né? 6 meses de gesso não é... Não é brincadeira, não é. Uma cama, esperando tudo. E logo que nós chegamos aqui na chácara, o culto continuava, né? Com o papai. Não parou, não estava parado. Não parou. Depois do culto, o doutor Bezerra vinha e falava para a mamãe: coloca na mão da nossa menina que nós vamos ditar os exercícios para ela fazer. Então, é esse livro, A Força da Mente. A Força da Mente, ditado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Quando terminou todo o trabalho, eu não andava, aqui tem os exercícios direitinho, ó. Você pode ver aqui folheando o exercício da força da mente. Ele me curou tudo, viu? Agora são os tombos que eu estou levando tombo, estou nessa cadeira mobilizada, mas também aos janeiro, né? É verdade, vai passando e a gente vai ficando. Após a minha recuperação, a mamãe pegou todo aquele material, aquelas folhas onde estava anotado o exercício, colocou num caderninho, no plástico, numa pastinha plástica para ficar conservadinho. Nós éramos em 12 e a mamãe criou 13, era o jardim de infância. Aí, para não sumir o livro, sabe o que ela fez? Um guarda-roupa grande, ela botou o livro lá debaixo do guarda-roupa, na última gaveta. Sim. Quando foi, olha aqui, Rubem, 12 de janeiro de 88. E eu já estava recuperada, a mamãe já tinha desencarnado. O Chico, o Chico manda aqui, o doutor lá de Araras, Gentile, com a mensagem de doutor Bezerra de Menezes falando. E doutor Gentil chegou aqui e falou: olha, eu vinha mandado do Chico trazendo esta mensagem para você. E o Chico mandou falar que o doutor Bezerra falou assim, que o livro é um filho, que debaixo da gaveta ele não ia, olha que legal, mensagem para ninguém. Ô Rubens, vamos continuar nosso diálogo com o doutor Bezerra e a Força da Mente. Ele chega aqui, me dá esta mensagem, olha a humildade do Dr. Bezerra de Menezes. Rubem, mas que ternura lá o Dr. Bezerra e tudo. Nota de amigo. Diante deste livro, cuja formação acompanhamos, agradecemos aos nossos amigos da vida maior a oportunidade de trabalho que nos conferiram e recordamos as palavras de Jesus. Todo bem que realizar em favor dos pequeninos é a mim que fazeis. Bezerra de Menezes. Mensagem recebida pelo nosso querido Dr. Chico Xavier no dia 12 de janeiro de 88, Uberaba. Veja, agora se vê. Eu sou uma devedora. Dr. Bezerra é um encanto. Então nós ficamos com o dever de fazer a Casa da Criança para recuperar as nossas crianças que têm limitações, né? E isso surgiu, Igorina, essa ideia de fundar a casa, partiu daí? Você já tinha essa ideia lá atrás? Como é que é? Olha, desde que eu sofri a paralisia infantil, nós temos assim, realmente a tia Amália,
que é uma secretária de Eurípides, que vinha aqui, ficava aqui em casa, ela falava assim, olha, a Igorina, ela veio com uma prova de ter a paralisia para poder auxiliar as crianças. E a vovó Meca também falava, né? Já tinha essa ideia, então. Que já estava programado no plano espiritual. Você vê, Rubem, eu não tive dificuldade nenhuma. Vi num berço espírita, né? É verdade. Papai e mamãe, papai de Santa Maria, mamãe do Sacramento, o doutor Bezerra junto conosco, né? Desde a primeira hora, né? Então, aí nós pegamos todos os exercícios do doutor Bezerra. Você pode seguir aqui, ó. Você vai ver. Ô Rubem, eu estou abrindo numa página aqui, 45, já abriu 2 vezes. Não é o acaso, não, viu, Maria? Por quê, Rubem? Porque quando nós estava imobilizada, paralisia você não sente, né? É verdade. Nós começamos a fazer os exercícios, o doutor Bezerra falou, minha filha, vamos começar pelo dedinho, lá do pé, né? E quando ele mentaliza, ele falando, pensa que você tem esse dedo. Quando nós mentalizava o dedo, dava uma reação. Olha que legal, né, gente? A veia irrigava todo ali aquela parte e rebentava bolhas. Olha. Tipos. Eram as células velhas, Rubem, que estavam saindo e as células novas. Lê, Rubem, você que é lá da células, lê, que beleza. Neste atrito silencioso e profundo, disputam as células o seu lugar, criando uma nova forma no mundo das formas. Carne amortalhada e fria, desintegra-se à busca de outra forma na natureza, obedecendo à grande lei que impera. Nesta transformação sucessiva, as células se transformam e criam novas aparências de vida. E neste mundo de matéria física, onde tudo se agita e transforma, a alma é a essência de tudo o que palpita. Ó alma simples, por onde já terá passado, em pleno voo de evolução? Não desfaleças na escala das vidas sucessivas, das reencarnações, a fim de te libertares um dia na redenção. Que lindo, hein? Pois é, Rubens, eu, graças a Deus, tive essa felicidade. Doutor Bezerra curou tudo. Eu estava andando direitinho. Quando foi 1961, desencarne da minha mãe, eu vim aqui no Recanto da Prece para pegar flores e tudo para começar a tarefa com as crianças. Teve um tombo. Aí, esse tombo, eu tive que fazer uma parada do meu trabalho. E assim sucessivos, né? Olha, então a gente vê o quanto a misericórdia divina é presente na vida da gente, né? Fala, Rubem. Porque a gente percebe, até quando a gente acompanhava a reunião hoje desse culto aqui de manhã, a emoção que eu pude sentir, a paz, os amigos espirituais trabalhando de um lado para o outro, envolvendo todo mundo, e vendo a senhora contar um pouquinho de tudo isso, vendo o trabalho que é feito. A gente só tem que agradecer mesmo, né? Tem. Olha, eu então vim com compromisso de realmente, você vê, doutor Bezerra agradecendo com toda a humildade o trabalho, né? E eu que sou a mais devedora, consegui, vocês vão a Santa Maria ver lá a Casa Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, que lindo, nós temos 7 médicos. As crianças estão recuperando com a força da mente. Lá é lindo, viu, Rubem? E aí, esse exercício, o exercício desse livro é aplicado lá junto com as crianças? Nós temos, por exemplo, nós temos lá psicóloga, fone, tudo, toda a equipe paga, sabe? Não, claro. Mas nós temos a parte do pavilhão lá
temos a fisioterapia, todas pagas. Mas do outro lado, nós temos voluntários, Dr. Bezerra passa os exercícios, nós passamos para as crianças, e elas estão recuperando, ó, já tem 10 anos nossa casa. A primeira turma já saiu. Olha que agora maravilha. Já entrou a segunda. Então, nesse tempo todo, a senhora tem algumas experiências interessantes com o Dr. Bezerra de Menezes, né? Não só esse fato da recuperação da senhora foi fantástico, né? Nossa, nem fala, Rubem. A mamãe tinha contato direto com ele, né? Olha que legal, né? Onde ela estava. Agora a gente sente o Dr. Bezerra, ele está conosco, né? Porque só através dele possamos realizar um trabalho que nós estamos realizando. Né? E, Gorina, o que a gente poderia dizer para as pessoas que estão nos acompanhando e que às vezes enfrentam alguma limitação, enfrentam algumas dificuldades? A gente sabe que esse mundo nosso às vezes é um mundo tão difícil, tão complicado. O que a gente poderia dizer para essas pessoas? Você que enfrentou e enfrenta a sua luta, porque todos nós que estamos aqui nessa terra enfrentamos. Mas gostaria que você falasse alguma coisa para a pessoa que está nos ouvindo. Lembrando, viu, Guilherme, que essa nossa rádio, a gente tem uma experiência muito interessante. Nós temos ouvintes que nos acompanham direto do Japão, da Europa, do Portugal. Ô Rubem, você está falando na dificuldade. Da dificuldade do dia a dia, às vezes uma limitação física. Se eu te falar que eu sou a pessoa mais feliz realmente, não posso clamar de nada, porque vim com essa paralisia, no lar espírito, papai e mamãe são primos, né? Tive a cobertura espiritual deles, do Dr. Bezerra. Quando foi para nós fundar a Casa Bezerra de Menezes, era para ser aqui na chácara Triângulo. Não deu para fazer aqui. Aí passou anos e anos e anos, meu primo falou assim: olha, Gorina, você tem esse ideal de fazer a Casa Bezerra? Nós lá na Santa Maria vamos te dar o terreno para você construir lá. Eu falei: Armilon, fica contramão para mim tudo. Eu gostaria de fazer lá em casa. Mais pertinho, né? Pertinho. Rubens, eu sempre estava em contato com o Chico. O Chico estava sempre ao nosso lado, nos auxiliando, nos ajudando. Eu não saía aqui de casa, né? Chego lá, o Chico fala para mim assim: que beleza, Gorina, Santa Maria. Nossa. A nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes. Aí pronto, né? Minha filha, o ar de lá cura. Olha só. Eu falei: Chico, mas está a contramão. Depois, você sabe, nós estamos atravessando uma situação tão difícil. Difícil não, minha filha. O Banco Divino não tem crise, Rubem. Você sabe que nós, louvado seja Deus, olha, nós não pedimos, não falamos, e o nosso banco é divino, viu? Gente, essa frase é fantástica. Fantástica mesmo. O Banco Divino não tem crise. Nós não temos crise. Graças, louvado seja Deus, Jesus. Nossa casa está ali. Agora, vamos fazer assim: vocês vão em Santa Maria, ver a beleza da casa. Olha, o Dr. Bezerra está lá conosco, palpável, né? Continuamos o nosso passeio na cidade de Sacramento. E nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o seu Eurípides Barçanufo, a apresentar a cada um de vocês que nos acompanham pela Rádio Fraternidade, a Web Rádio Fraternidade. Nós vamos escutar um pouco, entrevistar um pouco o nosso irmão, o frade Dr. Armilon Ribeiro de Melo, que é pesquisador. Prestem atenção num pouquinho daquilo que ele conta sobre este tarefeiro de Jesus, que foi e é seu Eurípides Barçanufo. É muito difícil. Sabe quando a Corina Novelino escreveu o livro Eurípides, o Homem e a Missão? Ela procurou o Chico e levou lá os manuscritos para o Chico e falou que ela estava com intenção de escrever a vida de Eurípides Barçanufo e que havia coletado todos os dados, mas que ela estava em dúvida se devia fazer mesmo, porque a responsabilidade era muito grande. O Chico falou assim: de fato minha filha, você escrever sobre Eurípides
é a mesma coisa que você escrever sobre Jesus, porque é um discípulo que se aproximou muito de Jesus. Então, Eurípides, ele tem uma vida desde criança fantástica, desde criança, desde que os primeiros momentos ele se revelou um espírito superdotado, um espírito superior. E não é por ele ter se tornado espírita, não. Durante 24 anos ele foi o maior católico de Sacramento e deixou exemplos marcantes como católico. Ele vivia realmente em benefício do próximo. Ele pensava primeiro nos outros do que em si próprio. Isso desde os primeiros momentos que a gente conhece da história dele. Há coisas fantásticas, com Eurípides como menino, Eurípides como estudante, Eurípides como filho, como irmão, Eurípides como amigo. Então, Eurípides, para analisá-lo, tem que se analisar globalmente. Ele foi político, Eurípides o político, eu não quero. Obrigado. O político, né? Professor emérito, foi jornalista, foi guarda-livros. Eurípides como guarda-livros, ele vivia disto. Ele foi guarda-livro dos pais, na época, hoje é contador, economista, etc., mas na época tinha que fazer as escritas, e ele era o guarda-livros. Então, Eurípides foi uma pessoa tão completa que a gente tem que pegar alguns aspectos da vida de Eurípides. Não dá para falar tudo numa entrevista. A gente pode falar de Eurípides, o religioso, de Eurípides o professor, de Eurípides o filho, de Eurípides o menino, de forma que tem que saber realmente qual é o ponto da vida de Eurípides que o senhor gostaria que a gente falasse, a conversão dele. Vamos começar por essa, Eurípides conhecendo a doutrina espírita. Ah, então tá bom. Eurípides, com 24 anos de idade, ele já era uma das figuras de maior destaque da sociedade mineira. Com 24 anos de idade, ele era o braço direito dos padres, o principal orador de Sacramento. Ele era orador oficial de todas as festas cívicas e religiosas. Com 24 anos de idade, ele era professor de todas as matérias do colégio. Quando faltava algum professor, ele substituía. O colégio era Liceu Sacramentano. Ele já era diretor do Liceu Sacramentano. Aliás, ele que fundou o Liceu Sacramentano. Ele fundou juntamente com os dois padres, o juiz de direito, um promotor de justiça, outro professor que veio fundar o colégio onde ele estudou, o professor Inácio de Melo, e outros que ele preparou. Então ele fundou esse Liceu Sacramentano e em 1904 ele era diretor. Ele era certamente o principal católico de Sacramento. Ele era presidente, já era com 24 anos de idade. Eu encurtei todo o resto, né? Claro, só estou pegando esse ponto. Com 24 anos de idade, ele era presidente da Irmandade de Vicente de Paulo, que ele é que fundou com outras pessoas, para prestar socorro aos mais necessitados. Ele era, além de membro da Irmandade, presidente da Irmandade. Ele era o principal diretor, ele era o dono, praticamente, do Teatro de Sacramento. Ele que fundou, na adolescência, um grupo teatral para representar peças sacras. E através dela, do teatro, desse grupo, ele teve muita atividade no colégio. Ele aplicava técnicas de dramatização, que hoje é uma coisa moderníssima, né? E ele já na época já aplicava.
ele aplicava no colégio já a dinâmica de grupo e outras técnicas de ensino avançadíssimas. No colégio Allan Kardec, quando ele se tornou espírita e fundou, ele então sofisticou. Depois eu falo dessa fase. Mas com 24 anos de idade, então, Eurípides era um gênio. E ele, um pouquinho antes, ele já, desde os 20 anos de idade, ele tinha 3 grandes problemas, mas um dos grandes problemas dele era o tio Mariano, que fazia trabalho espírita em Santa Maria. O tio Mariano era irmão da mãe dele e era um camponês rude, que também fazia escritas e tinha uma letra maravilhosa, mas aprendeu com Frederico Peiró em Peirópolis e era contador prático, ao contrário de Eurípides, que era um intelectual, era um guarda-livros intelectualizado. O senhor Mariano não, era mais da roça, era um roceiro. E esse tio, irmão da mãe dele, estava liderando o movimento espírita em Santa Maria. E Eurípides, desde os 20 anos até os 24, ele perdia muito tempo tentando convencer o tio. Até que um belo dia, o tio falou assim: olha, eu não vou discutir mais religião com você. Eu vou lhe entregar um livro, porque você é um intelectual. Você é um gênio. Você é professor universitário. Você é um cara fora de série e eu sou um camponês. Então, eu até nunca me dei muito com religião, você sabe disso. Eu era meio materialista. Meio não, era inteiro. Eu não acreditava nem em Deus. E depois que eu me tornei espírita, eu aprendi um pouco de religião com os espíritos em Santa Maria. E você não, você sabe tudo. Você conhece a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento com uma palma da sua mão. De forma que eu não tenho mais condições. Você venceu. Eu não vou discutir mais nada com você. Olha que legal, né? Você ganhou, você venceu. Mas acontece que eu vou lhe dar um livro de presente. E entregou a ele de Leon Denis, Depois da Morte. Consta que Eurípides passou a noite lendo aquele livro. Foi o último diálogo de religião que ele teve com o tio nesses últimos 3 anos e tanto, né, que eles discutiam constantemente, porque o Eurípides provocava. E aí ele passou a noite e no dia seguinte ele já falou para o tio, esse livro é um monumento, eu vou estudá-lo. Olha que legal, gente. E ficou assim. Nunca mais ele convidou o tio senhor para ir lá, para discutir religião. O senhor também o respeitou. O senhor continuou o trabalho dele aqui em Santa Maria. Até que na Sexta-feira da Paixão de 1904, depois de vários diálogos com pessoas de Santa Maria, que ele foi comprovando fatos que pareciam inusitados para ele, e ele vem na Sexta-feira da Paixão de 1904, com 24 anos de idade, assistir o seu primeiro trabalho espírita. E ele vem com 3 problemas ainda. O primeiro, o maior deles, era a doença da mãe, que ele curou quando ele se tornou espírita. Ele passou desde a infância até aquela data preocupado, querendo curar a doença da mãe. E só curou depois que se tornou espírita. O segundo problema era o senhor Mariano, que ele também resolveu porque ele se tornou espírita igual o tio. O segundo problema era o senhor Mariano com o espiritismo aqui em Santa Maria, que estava envergonhando a família e era motivo de escândalo na sociedade geral, de todo o Triângulo Mineiro. E o terceiro problema eram as bem-aventuranças, que ele não encontrava uma explicação lógica, porque ele dizia, isso aqui está mal explicado. Jesus, ele conhecia a vida de Jesus como ninguém, ele conhecia Jesus e sabia que Jesus era um exemplo de amor, de bondade, de desprendimento em favor do próximo, e que Jesus jamais mentiria, jamais iria fazer uma promessa falsa, e que nas bem-aventuranças, tudo que Jesus
prometeu, nada se cumpriu. Não são os humildes que estão prosperando, não são os pacíficos que governam, mas os belicosos. Cada vez há mais injustiça. E Jesus prometeu que tudo aquilo seria resolvido. E como é que isso se explica? Tem que ter uma explicação lógica para isso. E ele procurou o padre, e o padre falou assim: meu filho, na Bíblia tem certos mistérios que nós ainda não temos condições de compreender. E esse é um deles. E não soube explicar. E ele trazia esse terceiro problema, as bem-aventuranças. E ele vem e encontra os camponeses todos reunidos numa pequena casa de roceiro, porque o centro funcionava em duas propriedades, as duas maiores que tinha aqui em Santa Maria, uma do irmão do senhor Mariano, Zequinha Mariano, e outra do primo do senhor Mariano, Honorato Ferreira da Cunha. Uma tinha sido a antiga sede da fazenda, antes, quando o padre era o dono da fazenda, antes do casarão. A outra tinha um paiol grande, onde cabia todo mundo, e eles faziam as reuniões. Então, numa das duas casas, porque o tempo se encarregou de fazer com que a gente perdesse a memória de qual delas foi, mas certamente só podia ter sido numa das duas casas, uma do lado de lá e outra do lado de cá. Do lado de lá é Conquista, do lado de cá do Córrego é Sacramento. Então o pessoal do Sacramento diz que foi aqui. O pessoal de Conquista acha que é de lá. O pessoal de Conquista fala que é lá. Então, para não haver briga, foi numa das duas. Foi numa das duas, tá certo. Então ele chegou e viu toda Santa Maria reunida. Ele ficou surpreso, falou: mas quando? Uma comunidade fundada por padres, católica, extremamente católica, de camponeses, de pessoas humildes, ignorantes, mas humildes e boas. Todo mundo é espírita. Todo mundo era espírita. Foi a primeira surpresa dele. Legal. A segunda foi que ele foi com um amigo e não tinha avisado ninguém. E se todo mundo estava presente, por que tinha dois lugares vagos esperando pelos dois? Justamente os dois lugares. Justamente os dois lugares. Aí ele se sentou, começa os trabalhos, o senhor Mariano começa a rezar, a fazer uma prece muito bonita, e depois ele interpreta o Evangelho, e depois aí ele informa que aquela mesa que está na frente é uma mesa de médiuns, e que através deles os espíritos iriam se comunicar. Aí ele falou: se isso for possível, pensou, ele não falou, ele pensou, depois ele contou, mas ele pensou assim: se isso for possível, se os mortos puderem voltar, eu gostaria que João Evangelista me explicasse as bem-aventuranças por intermédio de Aristides. Por que ele escolheu Aristides? De todos os camponeses que estavam presentes, iletrados, todos eles eram, o mais iletrado, o mais ignorante era o Aristides. Ele conhecia todos, todos eram parentes dele. Então ele escolheu o Aristides. Que legal, hein? Aí o Aristides se levanta e faz aí desprende a língua e usa um português que evidentemente Eurípides sabia que não podia ser o dele, porque ele conhecia que ele não tinha nem condições de falar direito. Ele fala num português clássico, numa linguagem lógica, dando exemplos e mostrando, à luz das 3 leis básicas da doutrina espírita, todas as bem-aventuranças. Analisou uma por uma sobre a luz do amor, da reencarnação e do progresso. E aí, depois ele disse: João o Evangelista. Eurípides se torna espírita. Que legal, né? Aí é a conversão de Eurípides. Legal mesmo. Sexta-feira da Paixão, de 1904, 1º de abril.
Legal, e depois, como é que foi? Vamos falar um pouquinho também, assim, do trabalho, então, que se inicia. Tem muita história do Eurípides, vamos tentar lembrar alguns fatos que marcaram a vida dele depois que ele assume. A gente sabe das dificuldades, mas vamos tentar levantar as coisas boas que aconteceram, os trabalhos que começaram a ser desenvolvidos, para que o ouvinte que nos acompanha possa também se fixar um pouco mais nessa figura, desse espírita, desse apóstolo da caridade que teve junto conosco aqui nessa região de Sacramento. Bom, a coisa que a partir daí a vida de Eurípides se transformou. Ele já tinha uma farmácia homeopática como católico que ele fundou para prestar assistência ao próximo. Então ele fornecia remédios para a pobreza e fornecia os remédios homeopáticos, porque não havia recursos financeiros para comprar produtos farmacêuticos para manipular remédios. Mas quando ele se torna espírita, a farmácia dele se transforma. Ele passa a não usar só medicamentos homeopáticos. Ele passa a usar todos os recursos que a natureza podia lhe proporcionar para curar as pessoas. Primeiramente, ele usava as raízes. Um conhecimento de raízes que a gente não sabe onde ele foi buscar, mas coisa extraordinária. Ele conhecia o poder de cura das plantas e através das plantas ele curava as pessoas. Depois ele passou a usar na farmácia as flores. Ora, o floral de Bach não era conhecido na época. Ele passou a usar as flores, principalmente essas rosas de cacho, para curar as pessoas. Disso, antes de surgir os florais. Ele era uma pessoa diferenciada em todos os setores onde ele atuou, e principalmente nesse de cura, né? Aí ele passou a usar também produtos medicinais. Ele passou a comprar em São Paulo, no Rio de Janeiro, e os mais avançados produtos medicinais. Aí era completo. Ele produzia curas extraordinárias. É claro que depois ele foi desenvolvendo as suas faculdades mediúnicas, porque nesse primeiro momento ele tinha vidência, ele tinha a mediunidade de cura, ele tinha a faculdade de conversar, de ouvir, de perceber entidades, ele tinha intuição aguçada, mas ele não tinha ainda desenvolvido as outras faculdades, que ele passou a desenvolver aqui em Santa Maria. Ele deixou praticamente tudo. Um belo dia, o protetor dele, o Vicente de Paulo, através do senhor Mariano, falou que tinha chegado o momento dele entregar a presidência da Irmandade Vicente de Paulo, porque os companheiros dele, daquela Irmandade... Eu estou rindo aqui porque o Vicente de Paulo que veio conversar, mandar um recado para ele. Vicente de Paulo. Não me deu um recado para ele deixar a presidência. O Vicente de Paulo era exatamente o protetor dele, né? Olha que legal, né? E não era por acaso. E ele explicou isso ao Eurípides: olha, eu não sou seu... Você não é por acaso que você é presidente de uma irmandade que tem meu nome, então, que presta socorro aos pobres. Eu sou seu protetor desde que você nasceu. Olha que legal, né? E contou fatos da infância dele, como solucionou os problemas. Quer dizer, não tem jeito, é isso mesmo. E ele então falou assim: olha, você agora pode entregar a presidência da irmandade que tem meu nome, porque ela não precisa mais de você. Os seus companheiros têm condições de dar sequência àquele trabalho caritativo que vocês prestam, e muito importante em Sacramento com os pobres. Mas ela pode continuar fazendo, porque você tem uma missão que foi entregue pelo próprio Mestre Jesus, e que essa missão você começa a cumprir agora. E você... se prepare, porque vai perder tudo que você tem, todos os seus bens materiais, todos os seus amigos, todos os seus alunos do colégio. Você vai perder tudo, justamente porque
Você tem que se preparar para cumprir essa missão. Mas quando você perder tudo, estiver no fundo do poço, não se preocupe, que é aí que começa a sua grande missão. Aí ele não teve dúvida. Você pode ir lá entregar para os padres a presidência da Irmandade Vicente de Paulo. Aí ele entregou para os padres, se informou que tinha se tornado espírita. Então foi aquele escândalo, né? O padre que lhe deu a Bíblia de presente, porque naquela época era proibido dar a Bíblia para pessoas que não eram padres, né? Só eles tinham condições de ter contato com o livro sagrado, porque só eles tinham preparo para interpretá-la. Então poderia provocar loucura, poderia provocar desajustamentos. Então, por causa disso, era proibido. E o padre tinha entregue a Bíblia para Eurípides, porque Eurípides era professor deles todos, e tinha condições e conhecia já muita coisa, e tinha condições de ter contato com a Bíblia. E Eurípides tinha memória fotográfica, então ele leu a Bíblia e gravou de uma vez, né? Então o padre pensou que Eurípides que ficou espírita e doido, porque eles consideraram Eurípides doido, né? Porque ele tinha entregue a Bíblia para ele. E aí tem um momento também muito interessante na vida de Eurípides, que pelo menos é o que relatam, que é o diálogo com Jesus, essas passagens. Vamos lembrar essa passagem também. Jesus, Maria de Nazaré. Vamos primeiro terminar essa parte. Terminar. Porque essa parte é importante, né? Vai até a fundação do Colégio Allan Kardec, essa parte em que ele cumpre o que Vicente de Paulo fala e começa a perder as coisas, ele começa a perder os bens materiais. O Eurípides, antes de se tornar espírita, era uma pessoa que venceu na vida, próspera. Do ponto de vista material, né? Do ponto de vista material, ele era um dono do colégio, dono do jornal, dono do teatro, dono da farmácia, né? Vereador eleito pela população do Sacramento, era um político bem-sucedido. Enfim, Eurípides era uma pessoa de destaque realmente, até financeiramente. Ele, desde os 19 anos, era o principal contador da cidade, os principais comerciantes. Então, ele começou a perder tudo. E a chegar ao ponto que, quando estava em janeiro de 1907, 3 anos depois apenas, ele ter se tornado, pouco antes de 3 anos depois de se tornar espírita, ele ia fechar o Liceu Sacramentano e não tinha dinheiro para mais nada. Não tinha um aluno, não tinha um professor no colégio. Ele se propunha a dar aulas particulares, era o maior professor da região e não aparecia ninguém para assistir às aulas dele. Ele não tinha trabalho em lugar nenhum, ele era considerado doido. Era um boicote da própria população. Então, todo mundo considerava Eurípides doido, ele endoidou. Imagina um cara que consegue a projeção dele, abraça uma religião dessa, e essa religião leva o cara pro buraco, e ele continua, o cara é doido. É o que todo mundo pensava. E Eurípides, num belo dia, chorava copiosamente, porque Vicente de Paulo havia dito a ele que quando ele chegasse no fim do poço, aí começaria a missão dele, mas ele já tinha chegado há muito tempo no fim do poço e não começava a missão nenhuma, ele estava cada vez mais no buraco. E quando ele estava chorando copiosamente, Eurípides já tinha desenvolvido todas as suas mediunidades. Aliás, precisou pouco tempo para resolver todas. Ele tinha todas as mediunidades que Kardec dá notícia no Livro dos Médiuns, para encurtar, né? E ele já tinha desenvolvido todas. E ele, então, fica chorando e se apresenta um espírito de muita luz. A partir desse momento começa a grande missão de Eurípides e as grandes obras dele. A partir deste momento, aí ele vê que um espírito declina o nome e ele diz assim: não, esse espírito não pode se comunicar comigo,
no estado, já tinha se comunicado em outras oportunidades, mas nessa não pode se comunicar comigo, no estado emocional que eu me encontro. Eu estou desequilibrado, eu estou sendo mistificado. E repeliu, não aceitou o espírito. Mas o espírito é poderoso demais, e ele tinha todas as faculdades mediúnicas, ele ficou inconsciente. E pela psicografia mecânica, ele escreveu a ele próprio aquele cérebro bilhete que está no livro da Corina Novelino. Em outras palavras, é mais ou menos o seguinte: meu filho, não feche as portas da escola, apague da placa Liceu Sacramentano, que guarda resquícios do orgulho humano. Escreva no local Colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho do meu filho às quartas-feiras e monte um curso de astronomia. O novo colégio terá a proteção do meu manto de amor. Maria, serva de Deus. Aí ele foi lá correndo, apagou a placa, escreveu o colégio Allan Kardec, não tinha aluno, não tinha nada. Então quem ia assistir às primeiras aulas dele? Os camponeses de Santa Maria a cavalo. Olha que legal, né? Iam, e quando iam assistir às aulas, porque Santa Maria se tornou um núcleo espírita pelos fenômenos, ninguém conhecia nada de doutrina, de livro, de nada. Através dos fenômenos é que eles conheceram, todos os médiuns de efeitos físicos. E eles então não só assistiam às aulas, davam auditório para que Eurípides pudesse reiniciar o colégio e dar aulas do Evangelho de Jesus e os cursos de astronomia, como eles forneciam ectoplasma para a espiritualidade montar um aparato de comunicação que a Terra não conhecia. Não havia na época. Hoje a comunicação é fantástica pela internet, mas na época não existia comunicação eletrônica, mecânica. A comunicação era verbal mesmo, não tinha jeito de... O jornal tinha, mas chegava muito tempo depois. Então não havia uma comunicação rápida. Então o Eurípides falava no Colégio Allan Kardec e era ouvido em todas as casas da região. Como se existisse uma estação de rádio. Gente, que coisa mais... Um aparelho em cada casa, não tinha jeito das pessoas não ouvirem Eurípides. Coisa mais fantástica, gente. E aí aqueles céticos falavam assim, mas que voz é essa? É o professor louco que está rezando. O professor louco que está rezando. Mas através dessas palestras, dessas aulas do Evangelho de Jesus, ele reconquistou todo mundo, os amigos, os familiares primeiro, depois os amigos, depois montou a equipe de professores do Colégio Allan Kardec, conquistou os alunos, e o Colégio Allan Kardec começa a deslanchar e se transforma no principal colégio do Brasil, da região. Referência. Pode pesquisar, que era tudo completamente diferente. Na época, a pedagogia era do prêmio e do castigo. Os professores usavam palmatória, grãos de milho, grãos de arroz, grãos de cereais, para punir os alunos ajoelhados nesses grãos, quando eles não sabiam a lição. E a palmatória para bater e punir os alunos indisciplinados. Era o prêmio e o castigo. Ele substituiu tudo isso pela pedagogia do amor de Pestalozzi, que ninguém conhecia na época. Fantástico. Ele dava aulas práticas, ele estudava botânica nas plantas. Ensinava lá nas plantas. Né? Biologia, abrindo e dissecando animais. Astronomia no céu, olhando o céu. Olha que legal, né? Então as técnicas didáticas deles eram as mais avançadas. Não tinha exame no colégio dele. O exame era oral. Ele trazia os maiores intelectuais do Brasil da época para examinar os alunos dele, assim em público, oralmente. E os alunos davam um show de sabedoria.
Olha, fantástico, né? O que é isso, gente? Como ele... Então isso não existe hoje, né? Foi uma revolução na pedagogia. Hoje parece que já existem algumas teses de doutorado, de mestrado, né, de pedagogia, mostrando que o valor da pedagogia de Eurípides... Né? É verdade, tem algumas pessoas que estudam isso. Eu já tenho notícia de teses, porque a pedagogia dele revolucionou. E foi aí o início do sucesso dele, depois da fundação do Colégio Allan Kardec. Aí teve várias coisas, né? Aí ele começou a ter aqueles fenômenos de bicorporeidade, né? E sofisticada. A bicorporeidade dele não era ele aparecer em determinado lugar e ser visto em 2 lugares. Não, ele aparecia num determinado lugar e ali o espírito dele curava as pessoas, fazia intervenções cirúrgicas. Os partos, né? Fazia partos. Mas principalmente intervenções cirúrgicas complicadas, com o Bezerra de Menezes juntos, fazendo dupla com ele. Que dupla boa essa, né? Então ele ainda fornecia ectoplasma para o Bezerra de Menezes se materializar também. Não é uma coisa extraordinária. E então ele foi processado criminalmente. Esse é um dos encontros dele com Jesus. Ele foi processado criminalmente. Já estava próximo de desencarnar. Ele já sabia que a missão dele estava no fim. E ele tinha essa ideia já, né? Já sabia. Estava próximo. Mas aí o Círculo Católico de Uberaba promoveu um processo contra ele. Imagina, ele foi o maior católico de Sacramento, né? O filho que muda de religião, é perseguido depois, é processado. Ele foi processado pelo Círculo Católico. Aquele que ele tanto ajudou, que ele tanto trabalhou, né? Trabalhou, era o destaque dessa turma toda. Nunca fez nada para prejudicá-los. Mudou de religião, aliás, fundou uma outra religião, porque ele foi realmente, não ele, né? Mas ele foi realmente o grande inovador. Ele até ofuscou o senhor Mariano, Frederico Peiró, que são todos os auxiliares dele, escolhidos pelo espírito dele antes de reencarnar, não há dúvida. Lógico, com certeza. E eles não se sentem ofuscados, não. Mas Eurípides Barçanufo, então, ele sofisticou a mediunidade, né? Ele aplicava a mediunidade sempre em benefício do próximo. E um belo dia teve que responder a processo crime por exercício ilegal da medicina, porque curava todo mundo, não cobrava nada de ninguém, estava fazendo concorrência aí, os médicos, farmacêuticos, né? Constava que tinha uma farmácia em Sacramento, e um farmacêutico que formou aquela coisa mais linda, moderna do mundo, não ia ninguém na farmácia do cara, e na farmácia de Eurípides, que era um quartinho, né? Tinha filas enormes para ser vendido. E ele trabalhava, principalmente nessa época, ele estava trabalhando 24 horas por dia. Esse é um outro encontro que ele teve com Jesus. Mas nesse encontro que ele teve com Jesus, foi depois que ele teve na delegacia de polícia. Ele prestou depoimento e chegou lá, praticamente ele confessou os crimes. Porque como é que o delegado ia compreender que não era ele que fazia o tratamento e as curas, que ele era um mero médium. Então ele prestou depoimento, explicou que quem curava não era ele, era o Dr. Bezerra de Menezes, eram os espíritos protetores, Vicente de Paulo, Santo Agostinho e tantos outros que ele citou, e que ele não curava ninguém, mas curava todo mundo através da sua mediunidade. E praticamente ficou uma confissão lá, porque ninguém vai acreditar nessa versão de que não é ele, é o espírito. O senhor cura? É claro que eu não cobro nada, faço o tratamento. Não teve um caso em que alguém reclamasse
do tratamento, né? Que o tratamento foi inadequado, que houve... Ao contrário, todas as testemunhas davam N exemplos de curas fantásticas sem nenhum resultado negativo, sem que tivesse havido nada que o desabonasse ou que trouxesse dúvidas sobre o tratamento recebido. E ele então, depois que prestou depoimento, o delegado pergunta o que ele estava com. Ele estava com uma valise de médico, né, que eles usavam na época. Por que ele estava com aquele... Ele falou que ia visitar os doentes. Esses doentes não podiam esperar. Ele ia visitar os doentes dele. E foi embora. Quando ele já era noite, já era escurecer, quando ele fez o trajeto da delegacia até o colégio, que não é longe, a delegacia era na cadeia pública, lá perto, ele fez a pé. Durante todo o trajeto dele, a rua ficou iluminada com gás neon, que não existia na época. Esses luminosos modernos que hoje tem nas grandes cidades, metrópoles, enfeitando tudo. A rua era toda enfeitada de gás neon, com frases estimuladoras do trabalho dele, que ele não desanimasse por causa desse processo. Quando ele entra na porta do colégio, de um lado está Bezerra de Menezes, de outro Ismael, portando 2 espadas de luz, em cada. E o Bezerra disse que falou para ele: não precisa se preocupar, nós estamos aqui para protegê-lo. E o Ismael falou: eu estou aqui para dar força. Então ele já ficou mais tranquilo ainda, sabia que o processo não ia dar em nada, desceu as escadas e vai até o jasmineiro. E embaixo do jasmineiro ele encontra Jesus, que o abraça e diz: meu filho, quem está a serviço de Deus não tem que se preocupar com nada. Esse foi um encontro narrado pela secretária dele. Contava para todo mundo aí que ela era a única pessoa que sabia. Ele não deixava falar, mas depois que ele morreu, ela contou. Mas para confirmar isso, no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, tem um conto, são vários contos que o Hilário Silva fez por intermédio de Chico Xavier. Muitos anos depois que Eurípides desencarnou, tem um conto sobre Eurípides, o encontro, a visão de Eurípides, né? O encontro dele com Jesus, que é lindo. Ali o Hilário Silva narra que Eurípides subiu, acompanhado do protetor dele, do Vicente de Paulo, e que passou por lugares maravilhosos, e depois chegou num local que era indescritível para a linguagem humana, e que lá ele viu Jesus. Então ele caiu de joelhos, mas uma força impediu que ele ajoelhasse, e ele começou a chorar. Mas quando ele levanta os olhos, ele vê que Jesus também chorava. Aí ele parou e quis consolar o mestre: mestre, por que choras? E fez a pergunta, parece que 2 ou 3 vezes, e Jesus não respondeu. Aí ele, para consolar, ele falou assim: choras porque até hoje a humanidade não conhece o seu evangelho? Ele falou: não, meu filho, eu não choro por aqueles que não conhecem, eu choro por aqueles que conhecem e não praticam. Então Eurípides volta ao corpo e não mais dormiu. Trabalhava 24 horas por dia em benefício do próximo, até desencarnar. Olha, gente, vou falar para vocês. Esses encontros que eu sei de Eurípides, mas ele teve outros. Ele recebia comunicações de Jesus, ele recebia comunicação de Maria Santíssima. Francisco de Assis também teve ou não? Ou não? Eu não me lembro. Não, né? Teve não. Eu acho que eu que estou confundindo aqui. Ele, quem? Eurípides? É. Não, eu não lembro de comunicado de Francisco de Assis, não. Eu acho que eu que estou confundindo. Bom, então vamos encerrar, né, Tânia? Tem gente que fala que ele é a encarnação de Francisco de Assis, mas não é verdade, não pode ser.
os outros fatos não se interligam, né? Não se interligam. Parece que Francisco de Assis seria a reencarnação de João Evangelista. Como é que ele, se fosse reencarnação de São Francisco de Assis, ele iria receber João Evangelista para se converter? É uma opção de coisa aí que não bate nessa de São Francisco de Assis, não. Não encaixa direito. É melhor a gente não entrar no... Não, acho que isso não tem muita necessidade, não, né? O mais importante é a obra que ele realizou, né? Bom, só pra gente encerrar, o que a gente pergunta pra fechar então, Tânia? Nada, né? Falou tudo. Eu não falei tudo, não. Falei um resumo, né? Então vamos encerrar. Eu queria que o senhor deixasse assim, pra gente encerrar em poucas palavras, o que o Eurípides significou para a vida do senhor. Eurípides mudou minha vida, não há dúvida. Primeiro que eu nasci em berço espírita, eu nasci aqui em Santa Maria, na família Araújo, que é a família de Eurípides. E depois, nos momentos mais difíceis da minha vida, principalmente quando perdi minha filha com 24 anos de idade, a força que eu encontrei foi estudar a vida de Eurípides, pesquisar a vida de Eurípides, voltar aqui para minha terrinha, viver aqui no mato, tentando cooperar como papagaio do grupo de trabalho aqui de Santa Maria. Eles trabalham e eu conto as histórias, contando as histórias que eu pesquiso e conheço, né? Então, Eurípides é tudo para mim. Mas uma vez eu recebi uma mensagem de Eurípides que eu parasse de falar dele, que o importante não é ele é simplesmente um soldado, um instrumento, que o importante é Jesus, que não é para esquecer de Jesus, que ele agradece, mas que não é para exaltar, não. Então, eu acho que é isso mesmo. Então, até para a gente fechar mesmo, encerrar, uma mensagem para os ouvintes que nos acompanham, mundo afora, porque a nossa rádio chega no Japão, chega na Europa, e a gente percebe que as pessoas às vezes entram muito em desespero, passam por muitas dificuldades. Eu queria que você deixasse uma mensagem, com a experiência de vida que o senhor tem, com a experiência de vida adquirida através do estudo da obra do Eurípides e de Jesus. Que você deixasse uma mensagem, então, para os nossos... Não, a mensagem que eu deixo é de otimismo. A doutrina espírita é uma doutrina que vem mostrar que o futuro é sempre melhor do que o presente, que às vezes os nossos problemas, as nossas angústias, os males que nós enfrentamos são coisas temporárias e decorrentes de uma lei de causa e efeito, e que o importante não é ficar venerando e admirando e aplaudindo a vida de Eurípides e Bezerra de Menezes e daqueles outros grandes vultos do cristianismo, porque Cristo é o principal e ele está no leme do barco, ele está dirigindo o barco, mesmo com essas catástrofes todas, com essas dores que a gente percebe coletivas. Jesus sabe como conduzir. O nosso planeta tem um futuro radiante. Aliás, o nosso planeta faz parte de um universo que é obra divina. É um planeta divino, então não é nada de planeta atrasado. Nós é que ainda somos atrasados. E nós estamos em evolução, e como filhos de Deus, um dia despertaremos no nosso coração a sementinha do amor. E aí nós amaremos realmente uns aos outros, substituiremos a competição pela colaboração, seremos mais irmãos, e nós todos seremos iguais a esses grandes vultos que hoje servem de exemplos para seguirmos. Que a paz do Divino Mestre nos envolva a todos, para que chegamos lá o mais rápido possível, né? Todos nós somos atrasados. Posso fazer um último pedido, senhora? Nós vamos encerrar o nosso programa com uma prece em favor das pessoas que nos ouvem. Eu gostaria que você fizesse essa prece pra gente. Ô Rubens, nós temos uma prece que se chama Toque de... a prece é Toque de Fé. Então, é do nosso Chico.
todo instante nós estamos com Deus. Tudo que fazemos, pensamos em Deus. Com quem estamos, nós estamos com Deus. Tudo que nos acontece, Deus faz o melhor. Por onde andamos, seguimos com Deus. E tudo que possuímos é bênção de Deus. Essa prece de Emmanuel, recebido pelo nosso Chico e o Pai de infinita misericórdia. Esse Deus de amor, de justiça, Ele nos deu a vida, nos deu tudo. Ele é o nosso Pai, o Pai universal. Nós queremos ser, Rubem, se for possível, algum dia, nós temos 2 lares, o lar da terra e a nossa morada divina, né? O nosso lar da terra, que é o lar familiar, e o lar espiritual, que é o planeta Terra, né? Então nós queremos um dia ser esta família universal. Agora vocês falam do tio Eurípides. Voltando ao tio Eurípides, nós participamos da parentela consanguínea. Tem a parentela espiritual. Todos são parentes de tio Eurípides. Eu falo para as caravanas e tudo. Podem falar tio Eurípides. Aleluia, Ave Cristo. Um beijo no seu coração e da nossa menina aqui, Tânia. Olha que leva para a nossa Uberlândia todo o nosso carinho e para o mundo inteiro que está ouvindo. Para o mundo inteiro que está te ouvindo agora. E para a sua rádio Fraternidade. Gorina, que Jesus te dê muita força, muita luz na sua caminhada, viu? Que Jesus te abençoe. Obrigado, viu, Gorina? Deus te ampare. Queridos ouvintes do programa Fonte Viva de Luz, o coração emocionado, cheio de paz, nós encerramos essa nossa programação especial, programa especial Fonte Viva de Luz, essa semana que é uma semana de aniversário da Web Rádio Fraternidade. Foi muito bom estar com vocês, espero que continuem aproveitando a programação da Rádio Fraternidade, feita sempre com muito carinho. Fiquem com Deus e até o próximo Fonte Viva de Luz. O maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita é a sua divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br, a emissora do bem na internet. 24 horas ligadas em você.